Agora vamos direto com o Vitor Pizzi, o chefe Vitor Pizzi. Tudo bem, Vitor? Como vai? Obrigado pelo convite. Boa noite. Vamos fazer a verdadeira massa italiana? Exatamente. E como é que se faz? Como se prepara? É tudo muito simples. A culinária italiana é muito simples, né? Desde os camponeses, enfim, o que sobrava ali dos camponeses, enfim, eles inventavam alguma coisa, algum molho, enfim. Então aqui, só para mostrar rapidamente para vocês, a gente tem dois tipos de farinha aqui, tá? A farinha de sêmola, tá? Que é uma farinha mais amarelada, tá? E a farinha pasta fresca. Essas duas farinhas são importadas da Itália, é que a gente usa também no nosso restaurante. Então vamos lá, é super simples. Aqui tem 50 gramas de cada uma, tá? Você pode aumentar um pouquinho mais essa proporção, tá? Completando 100 gramas de farinha no máximo. Tá? Então a gente vai colocar 50 gramas da farinha de sêmola. Só lembrando, você estava explicando para mim antes de começar o programa que você vai colocar dentro da panela para não fazer aquela só sujeirada. Só para não fazer aquela sujeirada típica, mas em casa pode fazer sujeirada, não tem problema não. Aqui também podia fazer, mas você foi um rapaz bem educado. Então aqui é o seguinte, a gente para cada 100 gramas, é super simples essa receita, não tem como errar. Para cada 100 gramas de farinha a gente vai utilizar um ovo. Tá? Poxa, eu não achei a farinha italiana, não tem problema, você pode fazer com qualquer farinha branca, tá? Então aqui a gente vai misturar, tá dando para ver aqui, misturamos duas farinhas com ovo, tá? A gente vai misturar isso aqui um pouquinho, tá? E você encontra, as pessoas que estão em casa, elas encontram esses tipos de farinha com facilidade aqui em Petrópolis? Sim, hoje já tem alguns locais que já tem esse tipo de farinha, tá? Uma farinha italiana, temos uma marca nacional também de farinha de grano duro, tá? Que só ela dá um paladar um pouquinho mais al dente, quando você precisa cozinhar um pouquinho mais a massa para ela ficar um pouquinho mais mole, porque para o paladar do brasileiro acha que está crua a massa, porque a gente está acostumado com essas massas de saquinho, né? Então a massa fresca ela é um pouquinho mais al dente, tá? Então aqui, ó, vai ficar essa massa aqui, ó, tá? Então são 50 gramas de farinha. 100 gramas de farinha, você pode misturar. Mas eu posso escolher separar com dois tipos diferentes. Exatamente. Ou fazer um tipo só. Ou fazer um tipo só. E dois ovos. E um ovo. Na verdade, para cada 100 gramas de farinha, um ovo. Para cada 100 gramas de farinha, um ovo. A gente vai ajudar com um pouquinho isso dá quanto? Isso aqui é uma porção para uma pessoa, tá? Porque o ovo tem mais ou menos entre 40 e 50 gramas, tá? Com 100 gramas da farinha, isso vai dar mais ou menos 150 gramas de massa fresca, tá? Essa massa fresca é suficiente para uma pessoa, tá? Junto com o molho, a gente vai só ajudar um pouquinho aqui com a farinha, só para não grudar muito na mão, tá? Eu estou fazendo uma porção pequenininha aqui só para você observar, mas, por exemplo, é só seguir sempre a mesma proporção. Se eu estiver usando 200 gramas de farinha, eu vou usar 2 ovos, tá? Aí que eu já posso tirar essa farinha. Bom, as massas italianas têm vários nomes, não é? Hoje em dia, eu estava até falando para você, que parece que cada dia tem mais nomes diferentes nas massas italianas. Tem como explicar para as pessoas que estão em casa, assim, essa diferença toda? É porque é o seguinte, o que acontece? Cada lugarejo da Itália, eles dizem que faz as melhores massas e cada lugarejo faz uma massa diferente. Então, por exemplo, 200, 300, 400 nomes de massas diferentes que a gente pode encontrar em pequenos lugarejos da Itália, tá? Então é o seguinte, a farinha sumiu aqui, tá? A gente já pode começar a cilindrar essa massa, tá? O ideal é o seguinte, que você embale isso aqui no papel filme e deixe mais ou menos 30 minutos descansando. Ela vai se tornar isso daqui. Por que essa aqui está mais amarelada? É outra coisa que eu vou falar. A gente pode usar só a gema, tá? Só a gema, ela vai ficar um pouquinho mais aerada e um pouquinho mais saborosa, tá? Se a gente utilizar só a gema ao invés do ovo inteiro, tá? Aí eu vou mostrar rapidinho para vocês. Ela tem um cheiro bom, né? Tem. Ela tem um cheiro bom, mais por causa da própria gema que ela dá uma aerada. Eu vou cortar ela aqui só para observar. Se você for observar aqui, ela tem... Dá para pegar aqui, olha... Ela tem umas bolinhas ali no meio, várias bolinhas, e isso é aerado da massa. Essa feita só com gema parece um queijo, né? Exatamente, exatamente, tá? Então, o que acontece? Se você não tiver um cilindro em casa, aqui a gente tem um cilindro, tá? Também super simples, dá para pegar aqui. Vamos navegar um pouco com essas câmeras para poder... Então, aqui a gente tem um cilindro super simples,
tá? É um cilindro italiano, tem modelos um pouco mais baratos, enfim. E aqui a gente encontra vários espacinhos que a gente pode aqui passando a massa, tá? Você aperta bem a massa, tá? Para ela passar com uma facilidade maior. E aqui você vai começar... Esse equipamento é um equipamento caro? Esse aqui, na verdade, é um equipamento italiano, tá? Ele vai estar em média aí de R$400, 300 e poucos reais, toda essa montagem aqui, que é o cilindro mais os 2 cortes, tá? E a gente encontra também vários outros cortes que vão se separando aqui, tá? A pessoa pode comprar também cada pedaço, né? Exatamente. Mas tem alguns modelos nacionais também que são baratinhos, só o próprio cilindro. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho como a gente consegue fazer isso. Eu vou reduzindo aqui eu vou reduzindo aqui o A pessoa espaço. pode passar só uma vez e já começar a aproveitar, ou na verdade não, é porque ela fique mais fina um pouquinho, porque quanto mais grossa, mais tempo você vai ter que ficar cozinhando para ela tomar a forma correta, né? A espessura correta. Então aqui eu vou diminuindo. Tá? Passar o quê? Umas 2, 3 vezes? Umas 3 vezes no máximo, ela já fica ok já, tá? E quanto tempo para cozinhar? Essa massa aqui ela cozinha muito rápido, em 1 minuto e meio ela já está al dente, tá? Por exemplo, esse termo al dente, o que significa isso? É algo que você consegue cortar com o seu dente. Ela não esfarela, ela não vira um mingauzinho. Então, por exemplo, eu não tenho cilindro, o que eu faço? Aqui eu tenho um cilindro de corte, tá? Aqui eu vou passar um fettuccine, ou um talharim, como as pessoas também costumam chamar, tá? Eu vou colocar um pouquinho mais de farinha aqui só, tá? E vou passar aqui, ó. Com essa massa eu posso utilizar e fazer qualquer formato. Vários. Aquela gravatinha, exemplo, né? Farfalle. Aqui nós fizemos o fettuccine. Tá dando para ver? Aqui nós fizemos o fettuccine, tá? Aí aqui, ó, eu já posso usar aqui para fazer, por exemplo, um farfalle. Eu junto essas pontinhas aqui e já faço um farfalle. E aí depois disso é só colocar na água que já está fervente. Só colocar na água que já está fervendo. Por exemplo, aqui a gente pode fazer também... eu não tenho uma forma de ravioli, por exemplo. Essa aqui é uma forma de ravioli tradicional, você encontra isso no mercado também. Você colocou uma folha por cima, ela já tem os buraquinhos aqui destinados para o recheio. Você colocou uma folha por cima, pincelou gema de ovo aqui por cima para ela grudar e vai colocando os recheios. Tá? Terminando isso, você vai colocar a outra folha por cima e vai aqui, ó, apertando e vai passar um rolo de massa. Poxa, eu não tenho rolo de massa, tem uma garrafa de vinho velho, pode passar, não tem problema, tá? Eu não sabia que poderia utilizar também garrafa de vinho. Pode utilizar. Pudesse chegar um pouquinho para frente para o pessoal conseguir captar. Para cá? Não, para cá. Então, olha só, aqui uma forminha de ravioli, tá? Eu vou colocar uma folha aqui e vou enchendo esses buraquinhos com o recheio que eu quiser, tá? Passar uma gema de ovo aqui em cima, vou vir com a outra folha de massa e vou fechar isso daqui, tá? O ideal é que o fechamento seja 1 por 1. Por quê? Porque eu vou tirando todo o ar de cada espacinho desse daqui. Então eu vou fechando devagarzinho até chegar ao final. E aqui eu vou passar um rolo de massa, tá? Para ele cortar. Esse pedaço aqui, ele começa a cortar. Ele tem os dentinhos. Poxa, mas eu não tenho a forma de massa. O que eu faço? Não tem problema. Você pode pegar um copo ou pegar um aro, tá? Você vai cortar esse aro daqui, cortar as massas aqui, vai rechear aqui no meio, tá? Vai rechear aqui no meio de cada cilindro desse, pedacinho, né? Desse aqui que saiu. Eu vou rechear aqui, vou passar a gema de ovo, vou vir com o outro aqui, ó, e vou fechar. Já tenho ravioli já também. Agora aquela massa maravilhosa que ele ensinou para você se transformou nesse prato. Exatamente. Aqui a gente chama esse tipo de massa o quê? De talharim? Esse é um talharim ou fettuccine, né? O fettuccine é que a gente fez o molho de ragu de vitelo.
que é a mistura de 2 elementos, da carne e do porco, que esse molho fica cozinhando por volta de 12, 18 horas, dependendo da quantidade, e a gente transforma ele num ragu de vitela. Bom, conta um pouquinho só, rapidamente, 1 minuto, hein? Para você falar um pouco sobre a sua carreira e também sobre o restaurante que você abriu tem um ano, não é? Você nem era dessa área de gastronomia, você trabalhava numa outra área e decidiu migrar porque era o seu sonho, era uma coisa que você sempre gostou de fazer. Exatamente. Eu estava no último período de educação física e resolvi acreditar na gastronomia, enfim, eu sempre gostei de cozinhar e comecei a tentar fazer isso profissionalmente. Então, descobri um pouco essa área, passei por vários restaurantes em Petrópolis, Rio de Janeiro, e um pouco mais de um ano a gente conseguiu abrir nossa casa, a Cucina Pizzi, que, graças a Deus, está indo muito bem, sucesso no TripAdvisor, que é um site de indicação gastronômica. Turismo, hoje nós somos o primeiro restaurante em Itaipava, de acordo com o TripAdvisor, né? Bom, a Cucina Pizzi fica onde? Fica dentro do Shopping Vilarejo, loja 130, embaixo das escadas. Todo mundo diz que é um pouco escondidinho, mas é só entrar no vilarejo, lá no finalzinho, você encontra a Cucina Pizzi. Você ainda está fazendo encomenda, trabalhando com encomenda de massas ou não mais? Não, agora, infelizmente, a gente não está conseguindo, até por causa da demanda da fábrica, nosso restaurante funciona como restaurante e também como fábrica. Muito bem, quero agradecer o chefe Vitor Pizzi.